Olá, bom dia. Bom dia Conectando-se. ao Facebook Live, Mais uma manhã, nós estamos aqui com você. Hoje é dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro de 2021 e nós estamos aqui aguardando vocês se conectarem para nós compartilharmos a nossa devocional. Na verdade, é algo que temos feito para edificar, a edificação pessoal, e temos compartilhado, com vocês que têm se conectado e também recebido, essa palavra. E a transição ali, as lembranças, da aliança com Deus, do que Deus pediu para o seu povo, ao adentrar a terra de Canaã, a morte, de Josué, e o que causou a morte de Josué, e não só a morte de Josué, mas a morte daí dos líderes, dos antepassados ali, das pessoas que viveram junto na época de Josué, os pais, que viveram junto. Gerou-se após essa geração de Josué e daqueles líderes, uma geração de pessoas que não conheciam a Deus. Isso é quase que inexplicável, E a gente pensa assim, como é a mesma coisa, de repente, você hoje que conhece a Deus, que frequenta uma religião, uma igreja, e amanhã você morre e os teus filhos sequer conhecem a Deus. Fala, como assim? Se meu pai era um religioso, meu pai e minha mãe ia alguém para a igreja, eram crentes, eram evangélicos, eram católicos, eram cristãos, sei lá. E como é que agora os filhos sequer conhecem a Deus, conhecem a história de Deus? Pois é, exatamente, essa história já acontecia lá atrás. E temos na história o registro de que isso é real, isso é passível, isso acontece, e as consequências que isso traz, para a geração. Porque é uma geração onde, em vez de combater com o Senhor, tem que combater contra o Senhor. Em vez de combater com o Senhor, tem que combater contra o Senhor. Em vez do Senhor ser o seu amigo, o Senhor passa a ser o seu inimigo. Tá? Então, nós vamos... E nisso, então, Deus tem que levantar os juízes, que são líderes, são pessoas que Deus levanta no meio do povo de Israel para poder resgatar, resgatar o quê? Este povo, mas não é resgatar no sentido de salvá-los somente, mas de trazê-los de volta à presença de Deus, a cultuar a esse Deus eterno. Então, no capítulo 3, nós vamos ver alguns desses juízes sendo levantados, e o principal, porque a questão é o seguinte: como levantar? Quem levanta esse juiz? Como eles são levantados? Através de que autoridade, de que poder? Como se faz? Talvez você sinta a falta de ser levantado hoje como um juiz, como um líder, E não esse juiz no sentido daquele que detém a sentença, que aponta o dedo e dá uma sentença de condenação. Não é esse tipo de juiz. É o juiz de liderança, que levanta a pessoa, que conduz essa pessoa, a um ambiente de segurança, tá? E nós vamos ver algumas coisas hoje que falam sobre isso, ok? Então, acompanhe com a gente, então, Juízes capítulo 3, abra sua Bíblia e vamos lá, então. Então diz lá: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiências anteriores de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Então vamos tentar se posicionar nessa primeira parte aqui, tá? A gente vê ali algo assim aparentemente estranho em partes. Por quê? Então nós vemos bem a diferença de gerações. Inicia-se dizendo que essa geração, ela não tinha visto nenhuma das guerras em Canaã. Então, veja bem, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui que passou-se um bom tempo. Nós estamos falando de uma geração aqui que ela sequer viu aquelas batalhas lá de Jericó, as batalhas que teve ali na passagem do Jordão, Jericó, Ai,
né, os demais povos e reis que foram combatidos, né, quando as tribos foram tomando os territórios, as fronteiras, que nós estudamos tudo isso no livro lá de Josué. Então, essa geração aqui, ela não participou disso. Talvez eram pequenos demais, talvez não eram nem nascidos ainda, tá? Enquanto os seus pais combatiam. Tá? Então, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que agora como se Deus tem que reeducá-los, como se Deus tivesse que preparar eles, inclusive, para o combate. Então você vê aqui Deus falando assim. Diz no versículo 2, né? Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Então aqui a gente vê o cuidado de Deus, pastora, em treiná-los. Não só em ensiná-los a cultuar a Deus, mas também ensiná-los a lutar na vida. Né? Então você veja que eles não estavam sequer preparados para lutar na vida. É hoje aquelas famílias, às vezes, que não ensinam seus filhos sequer a lutar na vida. Né? Porque às vezes assim, a gente fala assim, puxa, eu não ensinei meu filho a cultuar a Deus. Nesse caso aqui demonstra que não ensinou a cultuar a Deus e não ensinou a viver essa vida, a lutar por essa vida. Aquela coisa assim de ser alguém, de trabalhar. Então você imagina que geração que não servia para muita coisa. Né? Talvez eu poderia dizer assim, gente, e se a gente parar para observar hoje, alguns parâmetros, não generalizando, tá? Nós estamos vivendo uma geração aí que está muito próxima dessa geração aqui. Não quer saber nada com Deus, não quer saber nada do trabalho. E, na verdade, a gente não sabe como é que eles pensam que eles vão viver. Porque, na verdade, até é estranho pensar, né? E a gente como pai, né? Como mãe, a gente, talvez por um complexo aí, sei lá, ou por alguma coisa, assim, algum sentimento aí de dívida, a gente acabou tentando fazer tudo pelos filhos e acabou estragando em algumas coisas, né? Porque você não ensinou eles a pescar, aquela história de dar o peixe, não ensinar a pescar, então enfim, mas ainda há tempo, ok? Então, veja só, no verso, eu acho que o 4, eu coloquei, está em vermelhinho aqui, pastora, né? Fala, está bem claro ali, essas nações foram, né? Os cananeus, os heveus, por que elas foram deixadas? Está bem claro ali, né? Sidônios. Né? Para colocar Israel à prova. Tem coisas na sua vida, irmãos, que Deus permitiu, há uma permissão para colocar você à prova. Né? Prova para quê? Está lá. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Ou seja, está sempre se referindo a algo que Deus já deu lá na origem. Não é algo que Deus está te pedindo novo. Não é algo que Deus pede novo para você, para mim, para vocês. Não, é algo que Deus já deixou lá atrás, determinado para os nossos pais, para Adão, para Eva, que é o quê? Obedeça a Deus, obedeça os mandamentos. Então não é algo novo, é algo que é só dar continuidade ao que já foi pedido para nós, né? Obedecer ao nosso Deus, a obedecer a Deus. Quer dizer, obedeça a Ele, tá? Que vai dar tudo certo, né? Ele vai estar com você, Ele vai conduzir a sua vida e assim por diante. Ok? Então, mas o verso 5 fala que os israelitas viviam entre os cananeus, tá? Com isso, então, eles se casam e dão-se em casamento, tá? Fazendo uma miscigenação entre os povos e acabam, então, cultuando e adorando os deuses desses povos. Quer dizer, eles acabam não cumprindo, né, o que foi ensinado para os seus pais, que era adorar um único Deus, ao Deus Criador. Então, aí a necessidade, então, de se levantar os novos juízes. Vamos ver o que acontece agora, então. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalaíns e a Zera. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. O que é importante ressaltar aqui? O povo faz o que desagrada a Deus,
Deus o entrega nas mãos desse inimigo, tá? Uma vez entregue, né? Agora Deus então precisa resgatá-los, né? Porque estavam subjugados, já faziam 8 anos, tá? Quando eles clamam a Deus, e isso é importante ressaltar, Deus não simplesmente sentiu dozinha deles e resolveu resgatá-los. Não, eles começaram a clamar. Eles perceberam que eles tinham errado, tinham pecado. Esse clamor, ele traz um sinônimo de arrependimento. Então começaram a clamar, a pedir perdão, né? Socorro. Tá? Então Deus agora levanta quem? Otoniel. Quem era Otoniel? Otoniel era um parente de Caleb. Aqui está escrito. Né? Era filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Ou seja, né? Era sobrinho de Caleb. Lembra lá Caleb? A história de Caleb que conquistou lá Hebron, os gigantes e tal. Então Deus levanta ele aqui. E esse homem, né, esse Otoniel, então agora ele lidera, tá? Ele lidera este povo para libertar este povo lá do rei da Mesopotâmia, né? Aqui fala, né, que ele prevalece, que ele luta, fala que ele vai e vence e traz 40 anos, né, de libertação aqui. Agora, o que é importante ressaltar? Puxa, esse homem aqui era um bravo guerreiro? Não, gente, versos 10, está muito claro ali, eu quero que você guarde isso no teu coração. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou. Para que o Espírito Santo veio sobre ele? Para que ele liderasse. Para liderar Israel, e foi à guerra. O Espírito não veio sobre ele, irmãos, para ele ser um cara, um exemplo espiritual, né? Talvez para ensinar o povo a orar. Não, ele veio para liderar para a guerra, para ser um estrategista, para ser um general. Olha que coisa interessante, que coisa bacana isso, né? Como se vê que o Espírito Santo ele age de diversas formas, e ele opera de diversas, e o importante, o Espírito de Deus vem sobre ele. É Deus que capacitou através do Espírito Santo. E aqui interessante, pastor, que diz que o Senhor entregou aqui o inimigo, que era Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos do líder, Otoniel. Exatamente. Ele entregou na mão do líder. Então a importância, né, deste líder, a importância deste juiz, a importância de Deus derramar do seu Espírito, né, sobre este homem que libertou, né, o povo da Mesopotâmia. Trazendo para nós hoje, tá? Quem sabe está na hora de clamarmos. Senhor, ajuda-nos. Quem sabe você é um escolhido de Deus para Deus derramar do seu Espírito sobre a sua vida para tornar você um juiz, para liderar, né, o teu povo, a tua casa, tá? Para livrá-los das mãos do inimigo que escravizam, quem sabe há 1, 2, 5, 10 anos numa enfermidade, numa prisão de dores, numa prisão de dívidas. Queridos, o Espírito de Deus ele é derramado para você liderar, seja em qualquer circunstância, do desemprego, né, de qualquer circunstância. Permita que o Espírito Santo lhe dê essa condição de ser um juiz no que se diz respeito a liderar a causa que é necessário, que necessita neste momento. Mas vamos ver outros exemplos de juízes. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos, que estão perto de Gigal, ele voltou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." O respondeu calado, e todos seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei.
até o cabo penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, ao inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude, veio aí. Aqui, queridos, então, agora levanta-se outro juiz, né? Eude, trazendo 80 anos de paz, né, para um povo que também novamente tinha caído, novamente tinha desobedecido a Deus. Novamente o ciclo é o mesmo, né? Que haviam ficado sob o domínio de Eglon durante 18 anos. 18 anos, né, de novo debaixo do domínio, ali servindo, né, de escravos, de certa forma, né? Eles perdem a cidade das palmeiras. Talvez você, olhando assim, você não vai correlacionar. A cidade das palmeiras, irmãos, para quem não sabe, era Jericó. Lembra lá Jericó? A primeira cidade, né, fortificada que Israel conquistou, dando voltinhas. Então, agora eles perdem ela, gente, né? Então, olha quanta coisa ruim, tá? Então, até que, novamente, eles começam a clamar, 18 anos ali, subjugados, e Deus levanta, então, Eude. E uma coisa que eu chamo a atenção acerca de Eude, queridos. Aqui fala-se um homem canhoto. Outra coisa que para nós não faz muito sentido, mas para o povo de Israel naquela época faz muito sentido e para nós traz uma lição muito grande hoje. Existia uma crença, uma cultural, que a pessoa canhota, né, a pessoa que era, né, tem a destra e a canhota, via de regra era uma pessoa do mal, era uma pessoa não bem vista, como se não fosse do bem, como se não fosse de Deus, tá? Até em muitas culturas, até em muitas crenças ainda existe hoje, ainda existe algumas pessoas que pensam dessa forma, tá? E o que Deus faz? Deus levanta e faz questão de deixar registrado. Eude era um canhoto, com quem diz: eu uso canhotos. Não existe esse negócio de... Ele usa improvável, né? Os improváveis. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você? Tá? Para Deus, irmãos, não tem impossível. Talvez você fale assim: mas é improvável que Deus faça algo através da minha vida, na minha casa, na minha família, através de mim. Eu me sinto um canhoto, eu me sinto alguém não apto. Queridos, não existe isso para Deus. O que existe, né, é você ser incrédulo ou ser crédulo. Você acreditar ou não acreditar. Você ser arrependido ou não ser arrependido. Deus usa esse homem. Vou dar outro exemplo. Fala que ele pega e faz uma espadinha de 45 centímetros, coloca na perna direita, tá? E chega para o rei, né, de Eglon, e diz assim: olha, eu tenho um recado de Deus para você. Mentira. Mentiroso. Deus não tinha recado nenhum para ele. Ele faz isso para que os homens saiam da sala, o rei fique sozinho com ele e ele possa matar o rei, tá? Isso significa o quê? Puxa, mas Deus, né, ia levantar alguém mentiroso? Isso demonstra, irmãos, que Deus não usa de mentira, tá? Ele não precisa usar de mentira, mas quando não tem ninguém, ele usa o que tem, tá? Ele usou o que tem, ele não usou da mentira, ele usou Eude. Quem foi mentiroso foi Eude. Deus não precisa de usar da mentira. Ele mentiu para matar o rei lá, tá? Então, isso demonstra o quê? Às vezes você fica pensando assim: puxa, né? Eu sou tão falho. Eu digo para você, irmãos, Deus, ele usa quem tem e ele vai transformando a sua vida ao longo da caminhada com ele. Sabe assim, ele vai transformando você, transformando a sua vida, transformando a sua casa. Quanto mais próximo dele, mais transformado nós nos tornamos, mais semelhantes a ele nós nos parecemos, mais limpos, santos nós vamos nos tornar, tá? Você acha que as pessoas, né, quantas vezes a gente pega e olha o humano e julga ele, né? A gente julga o humano.
Queridos, ninguém é perfeito a não ser um, Cristo, né? Este é o santo, esse é perfeito. Então, mostramos então que através de Eude, tá? Então, aqui Israel recebe aqui um período de 80 anos de paz. Ok? Vamos ver agora o próximo juiz que é levantado. E se foi levantado mais um, isso significa o quê? Que novamente aconteceu um desastre, né? E diz assim, depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Não diz muita coisa sobre ele, a não ser que ele matou 600 filisteus que eram poderosos, né? Com uma aguilhada de boi, que era uma espécie de um bastão de madeira, onde na ponta tinha uma agulha mesmo, que eles usavam para agulhar os bois, mesmo para tocar os bois, não era nenhuma queixada, não tem nada a ver com isso, tá? 600 homens, também dando vitória a Israel. E assim você vai ver que, encerramos aqui o capítulo 3, mas você vai ver que a gente vai ouvir muita coisa semelhante a isso, com várias lições nesse sentido. Mas a lição que eu quero tirar para você desse capítulo é que Deus sempre vai ouvir o clamor. Primeira lição, Deus sempre vai ouvir o clamor de um coração arrependido. Deus sempre vai levantar alguém no poder dele, do Espírito Santo. Para quê? Para liderar o povo. Liderar para quê? Tá? Para trazer o povo de novo para ele. Okay? Esse é o segredo. Deus não quer. Tem gente que está aí, irmão, se cansando em tentar resolver problema, tentar pagar conta, tentar gastar o pouco que tem em remédios, em médicos, tá? Em tratamentos, tá? Sendo que o que Deus espera de você é apenas que você leve essa pessoa a Ele, e no mais Ele fará. Sabe assim? Então, pensa nisso. O segredo é Ele, né? A nossa liderança é conduzir as pessoas a Ele, tá? Se no meio do caminho Ele nos der graça, né, virtude, de também utilizarmos outros dons e talentos para abençoarmos pessoas financeiramente, para abençoarmos pessoas de outras formas, amém, glória a Deus. Mas a primeira é conduzirmos pessoas a Ele, né? E no mais Ele fará. No mais Ele fará. Que essa fique uma mensagem para você nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus encha você do Espírito Santo, te faça um libertador, te faça um juiz, não condenatório, mas um juiz como um líder, né, cheio do Espírito Santo, né, para liderar esse povo para a batalha e ensinar eles, né, a ser mais do que vencedor. Amém, queridos? Amém, pastor? Amém. Vamos lá então? O pastor ajuda aqui agora. Vou colocar o